Fala, gurizada medonha! Sim, crítica gratuita no ar, Marcos, voltando para o segundo vídeo sobre When Evil Lurks. Eu ia tentar falar o título em espanhol, mas o meu espanhol é quase tão bom quanto o meu polonês, então vamos deixar essa parada pra lá. Filme argentino está fazendo a galera ficar empolvorosa, assim, as pessoas não sabem o que esperar desse filme, estão com muito medo, um filme de possessão, o capiroto possui uma pessoa e se espalha como um vírus, ou seja, a desgraça está acontecendo lá na Argentina. Primeiro vídeo, fiz a análise e a sinopse do filme, evitando ao máximo spoilers. Aqui eu também vou tentar evitar spoilers, mas uma ou outra coisa vai acabar saindo para que eu consiga argumentar sobre as razões para deixar esse filme quieto. Afinal de contas, ele é um filme pesado e aqui talvez seja a primeira grande razão. Se tem uma pessoa que vem do cinema de mainstream, e aí eu vou colocar aqui na conta, vamos ver... deixa eu pensar aqui rapidamente. O Exorcista Devoto, viu? Agora, recentemente. Enfim, filmes mainstream, filmes que estão no cinema, filmes que passaram no cinema, filmes que não têm classificação indicativa acima dos, sei lá, 16 anos de idade. Esse filme ele pode te chocar um pouco, porque, como eu disse lá no vídeo anterior, e aqui talvez seja um grande gatilho, eu acho que eu não dei a devida atenção a esse aspecto no primeiro vídeo. Se tu tem problema em ver mortes de crianças, talvez esse filme definitivamente não seja para ti. Não que seja algo muito explícito. O diretor ele foi muito sagaz aqui em não necessariamente mostrar a pior parte do que está acontecendo, mas ele te instiga a imaginar o que está ali acontecendo. E isso pode ser um pouco traumatizante para a galera que não está habituada a esse tipo de cinema. A gente sabe que esse filme ele vai flertar muito com o cinema extremo na relação de como ele incorpora esse horror de possessão, esse filme de terror de possessão, que tem muitos filmes que já abordaram como que uma pessoa fica quando possuída, desfigurada, babando, com voz do mal, lá. Aqui eu acho que ele consegue ir um pouco além e até mesmo desenvolver, quem sabe, uma nova linhagem de filmes de possessão em que não necessariamente a possessão ela é jogada na tua cara o tempo inteiro e tu fica com aquela, né, aquela imagem clássica da pessoa toda desfigurada e tal, babando e vomitando e coisa e tal. Não, eu acho que o evento aqui, eu acho que o grande efeito que essa possessão acaba gerando nas pessoas é o incômodo do que está sendo dito, da maneira como está sendo dito, como o demônio está articulando o seu argumento para perturbar as pessoas que ele não possuiu ainda. Mas, ao mesmo tempo que esse argumento talvez tenha sido um dos maiores fatores para que tu assista o filme, eu acho que ele não é convidativo para quem não está acostumado com filmes mais pesados, com uma linguagem gráfica mais pesada. Talvez a outra razão, e aí eu acho que ela é uma razão muito rasa, cara, para ser mega sincero, assim, eu dei uma procurada em fóruns, conversei com algumas pessoas que assistiram o filme, e realmente, ele é um filme que é um tanto quanto difícil de tu não querer assisti-lo, seja pelo hype que foi criado, né, tipo, o filme, se eu não me engano, ele estreou foi em setembro, lá fora, na Shudder, né, no serviço de streaming lá dos Estados Unidos, e começou a se espalhar via torrent para o mundo inteiro, e várias pessoas começaram a reagir sobre o filme. Mas eu acho que talvez uma das razões para não assistir seja exatamente o fato de que, além dele estar muito restrito, cara, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro... Velho, eu acho que umas 30 pessoas me mandaram mensagem, eu até peço desculpas aqui a quem manda mensagem lá no Horror Gratuito. Cara, se tu não me adiciona e não me manda uma mensagem em algum vídeo dizendo cara, te mandei direct, é meio complicado, velho, porque tá chegando muita mensagem lá e eu não consigo articular isso ainda muito bem. Eu não tava esperando que a página fosse crescer tanto como cresceu. Mas onde eu quero chegar é o nível de dificuldade que algumas pessoas estão para conseguir esse filme. A realidade é que boa parte dos fornecedores de torrent deram uma caída, infelizmente. Então tá um pouco mais difícil mesmo de conseguir o filme com uma certa qualidade. Não é o nosso caso, quem quiser o filme é só me adicionar no Instagram do Horror Gratuito, que a gente conversa lá e dá um jeito. Mas eu acho que essa inacessibilidade, digamos assim, ela complica um pouco a situação do filme para que ele seja de fato melhor distribuído. Ele segue, tem mais uma semana aqui, hoje eu tô gravando dia 11? 11? Não, 14.
14 de 11, por que essa data está em estado americano? Foda-se. 14 de novembro, e ainda não tem uma previsão de fato quando que ele vai estrear no Brasil. E isso gera uma série de coisas que me incomodam, tipo, eu não tenho problema com áudio original, mas eu tenho problema com o espanhol. Eu começo a rir quando eu vejo coisas em espanhol. Problema meu, cara, não é nada contra quem fala espanhol e tal. Então eu queria poder ver ele com áudio, talvez dublado mesmo em português. Eu acho que boas obras argentinas, quando dubladas em português, ficam legais, ou com áudio em inglês, enfim, sei lá. Outro ponto que eu acho que falta, sim, poderia ser melhor explorado, é o aprofundamento de alguns aspectos. Tu tem algumas pinceladas sobre alguns personagens. O personagem principal, ele tem um desenvolvimento um pouco maior, até por razão de ser o principal. Então, assim, tu tem ali pinceladas do que aconteceu, do porquê que ele se separou da mulher e os filhos, e um dos filhos tem um problema mental e tudo mais, como que ele interage com isso ou não interage, e talvez seja um ponto a ser discutido que poderia ser melhor explorado, talvez em uma ou duas linhas de diálogo que não acontece, mas outros personagens que vão surgindo e que têm importância para a história, são personagens que, se não aparecessem, provavelmente a história ficaria empacada. Não tem um nível de desenvolvimento mínimo para que tu consiga entender melhor a importância daquele personagem. Então, assim, a pessoa lá detém informações importantes, é ela que pode conduzir a resolução do problema e, assim, o nível de interesse sobre ela é mínimo, porque ele não é desenvolvido. Isso é um pouco chato. Tal qual é a questão dessa forma de possessão mesmo. Nitidamente as pessoas mais velhas da cidade sabem do que se trata, sabem como tratar isso e, assim, poderia ter sido melhor articulado esse argumento dentro do filme. Longe de ser ruim, cara, não é nada que desabone o filme, mas eu acho que quando acabou eu fiquei tipo, pô, tá, é aquele personagem ali, cara, porra, podia ter sido melhor trabalhado, ter tido 3 ou 4 minutos a mais dele ali desenvolvendo ideias para entregar um pouco mais pra gente. Como eu disse no vídeo anterior, eu acho que é um filme que ele tem uma ideia muito grande, ele foi feito e vendido com uma parte dessa ideia, porque se desse certo, tu tem muito material para trabalhar, tanto uma prequel, que é o que eu torço que aconteça, quanto uma possível continuação. Acho arriscado, porque a maneira como o filme ele acaba, ele te deixa ganchos, mas eu acho que seria uma coisa muito grande para se trabalhar. Eu acho que poderia se perder, talvez, ali, como aconteceu com o meu queridíssimo Train to Busan lá, como é que é o nome mesmo? Esqueci o nome dele em português. Mas vocês estão ligados lá, os zumbis dentro do metrô lá na Coreia, o caralho é 4. O segundo filme ele é detestável, é ridículo, porque ele teve que crescer demais para expandir aquela história que foi apresentada de maneira simples no primeiro filme. E poderia ter acabado ali e estava muito de boa. Enfim, não são muitos argumentos, cara. Na realidade, são argumentos que eles só vão valer se tu realmente, de fato, for questionar o filme. O que não é fácil de se fazer, porque ele não é um filme questionável. Ele te entrega uma ideia, essa ideia é desenvolvida, poderia ser melhor, mas ela é desenvolvida e ela tem, aspas, um fim muito legal, como ele acaba. Tipo, eu não esperava que ele fosse acabar daquela forma, porque ele te dá, aqui é uma razão para assistir. Foda-se. Ele te dá um fio de esperança de que talvez aquilo que aconteceu fosse a solução do problema. Mas aí depois tu descobre que infelizmente não é assim. Cara, When Evil Lurks segue sem data de estreia aqui no Brasil, então se tu quiser assistir, óbvio, eu não tenho em português, eu não tenho legenda em português, mas é um filme muito tranquilo de se entender o que está acontecendo. Então, se tu quiser ir assistir o filme, entre em contato comigo lá no Instagram do Horror Gratuito e a gente segue trocando uma ideia lá para que vocês também assistam e possam vir argumentar aqui comigo, tanto nos comentários, tanto no Instagram do Horror Gratuito, ou no próximo vídeo na semana que vem com as razões para sim assistir When Evil Lurks. Beleza? É isso, então, gurizada, muito obrigado. Beijo, abraço, tchau e fui, valeu, falou.